no Brasil, o combate à inflação e a proteção da nossa moeda sempre tem que ser a prioridade zero. Porque uma vez que nós temos inflação, a inflação ela é o pior imposto inflacionário e o pior tipo de situação que a nossa população, especialmente a classe trabalhadora, possa viver. O pior pesadelo que existe. E aí uma parte das novas gerações que não viveram isso, que viveram pós-real, não fazem ideia da dimensão disso, mas nós temos a Argentina, né, aqui do lado para mostrar isso. Para ter uma ideia, a questão da inflação é tão importante, a taxa de juros é como se fosse uma aspirina, que se dá para evitar a febre, né, segurar um pouco o processo inflacionário. E o que acontece com a inflação é que se perde o controle dela a partir de certo ponto, ela se torna exponencial. E aí sim o custo do controle inflacionário, ele se torna custo de transação, né? ele torna algo muito nefasto sobre toda a economia. Então, foi muito correta, e os números estão mostrando, a reação dos índices está mostrando, que o Brasil domou essa espiral, né, essa pressão inflacionária a partir da política de juros altos. Claro que ela traz vários problemas para o setor produtivo, mas num primeiro momento foi acertado. Dito isso, acreditamos que agora há espaço para iniciar gradualmente uma redução dessa taxa. Então, talvez uma redução de 0,25 inicialmente. Eu acredito que há clima e nesse momento há situação, inclusive situação política, conjuntura de algumas notícias, né? A aprovação do marco fiscal, chamado arcabouço, um resultado de PIB bastante razoável. Então, acho que temos um clima para isso. Voltando para aqui, a pior coisa que nós podemos fazer neste momento, e aí temos certeza que o Banco Central terá, né, a mesma decisão qualificada que teve anteriormente, mesmo abaixo de uma grande pressão, né? Até que momento a gente não sabe se a pressão era uma pressão real, uma pressão um pouco de jogo para a torcida, né? Um pouco de jogo político, mas saberá graduar isso. Eu fico preocupado quando eu já vejo algumas manifestações de otimismo exagerado, com o PIB, com a aprovação do marco fiscal, e a pior coisa que pode acontecer para uma economia é o superaquecimento, né? Então, vamos dizer, uma queda abrupta de taxas em pouco tempo, você cria um superaquecimento. Por quê? Para criar um aquecimento, você cria um superaquecimento. E esse superaquecimento contracíclico, por exemplo, é o que nos colocou numa crise lá em 2013, 14, 15. Né? Então, esse cuidado temos que ter. Então, ao clima, temos uma situação, sim, talvez nos próximos 6 meses, 1 ano, constantemente tendo queda de juros, mas isso deve ser feito gradualmente. E a expectativa minha, particularmente, eu acredito de parte dos interlocutores do mercado, é que esperam uma redução, nem que seja uma redução de uma taxa de 0,25 ou meio ponto, já a partir da próxima reunião do Copom. Não quer dizer que tem que ir sempre descendo ladeira abaixo. Né? Isso tem que ser feito com muito cuidado, com muito comedimento, porque você está te retirando uma medicação, usando uma analogia. E voltando, o custo de debelar e controlar a inflação é algo que o Brasil sempre deve evitar. Pois é, Gustavo, porque o que se fala muito aqui no Brasil é que as taxas de juros são muito mais altas na comparação com outros países. Só que a gente se lembra historicamente, o governo Fernando Henrique, também no próprio governo do presidente Lula, nos primeiros governos, a taxa chegou a mais de 40%. A gente se lembra o vice-presidente da República, José Alencar, reclamando da taxa de juros, e agora é o presidente Lula que faz essa reclamação pública. E lembrando que o Banco Central é um órgão independente. Agora, por que aqui no Brasil as taxas são mais altas do que a média? Bom, a taxa de juro alta no Brasil, ela significa exatamente, ela é um resultado, né, dessa configuração, da situação fiscal, da situação monetária do país como um todo. Se você não remunerar os ativos em determinado padrão, né, você consegue ter uma evasão de capitais muito grande. E também consegue, dessa maneira, se controlar a demanda e se segurar uma inflação de demanda em alguns pontos. Na realidade, a queda da taxa de juros, ela se dá e ela é possível a partir exatamente da melhoria constante desses fundamentos, né? Então, a gente sempre diz que o equilíbrio macroeconômico,
ele não é uma equação difícil. Difícil é a sua execução enquanto política pública, né? A gestão política da questão econômica. Isso é muito difícil, porque nós temos constantemente a pressão, no Brasil especificamente, da cultura do gasto, né? Sempre isso independente, né, a cultura de que o setor público bom é aquele que gasta, é o governo que gasta, que tem condição de gastar. Então eu vou ser um bom governante. Existe sempre essa pressão, né? E aí, diante disso, né, você tem o quê? Um resultado, às vezes, não tão bom, e a maneira de você equilibrar essa maneira é através da taxa de juros. A taxa de juros, não adianta, nós não podemos fazer comparação de taxa de juros do Brasil com outros países. Nós temos que fazer a comparação de taxa de juros do Brasil com a taxa de juros do Brasil em outra situação, né, em outros momentos. Agora, também temos um cenário internacional que nós não podemos desprezar, né? Nós temos um cenário de elevação de taxa de juros mundialmente, né? Temos um certo repique inflacionário nos Estados Unidos e nós dificilmente vamos ter aquele cenário que tivemos de juro muito baixo, de juros zero, de crédito abundante. Nós devemos ter essa situação um pouco mais menor disponibilidade, né? Então temos um mercado internacional também praticando taxas um pouco mais altas. Sim. Então, mas a tendência é normalizando se nós entrarmos numa situação de controle do resultado primário. Se o marco fiscal mostrar que funciona, o governo federal conseguir segurar as pressões por gasto, né? E nós conseguirmos entrar numa situação de crescimento baixo, moderado, mais constante e uma retomada da confiança para se investir no país, a taxa vai reduzindo, né? O investimento em formação bruta de capital fixo, né, que é o investimento efetivo que vai levar ao crescimento, ele vai se recuperando e naturalmente as taxas vão caindo, né? Esse é um cenário que a gente espera. Agora, numa circunstância normal, você não vai esperar no Brasil uma taxa abaixo, talvez de 4 ou 5 pontos acima de uma inflação, né? Ou seja, quando a gente fala 4, 5 pontos de inflação, a gente está falando assim, inflação de 5, juro de 10, né? Entendi. É uma situação um pouco comum do nosso país, a situação da sua economia ter essa situação de juro até como margem de gestão da política monetária do Banco Central. O Banco Central que tem a sua autonomia e o Banco Central não tem como papel exercer política econômica expansionista. E a gente sabe, Tiago, até os anos 90, por exemplo, o Banco Central brasileiro, a gente notar como houve uma modernização institucional. O Banco Central brasileiro tinha carteira de crédito agrícola. Existia uma conta movimento nos anos 80, 90 no Banco do Brasil, no qual se fazia uma política monetária paralela, né? Então hoje nós evoluímos muito, né? No qual o Banco Central do Brasil tem condição efetiva de fazer política monetária e junto, vamos dizer, com uma relação harmônica com o Ministério da Fazenda e redução do risco político do país, nós temos um cenário, se não totalmente otimista, mas de alguma estabilidade nos próximos anos. Salvo, claro, crises externas, crise internacional, também que é um cenário que nós temos que olhar com cuidado. Estamos conversando com o economista especialista no setor público, Gustavo Grisa, e ainda falando sobre a inflação, né? Talvez nosso público se pergunte, comparando o Brasil de hoje com o Brasil de 10 anos atrás, você compara também, por exemplo, o câmbio há 10 anos não é o câmbio de hoje, né? Hoje o câmbio está mais de R$4, fica passando de 5, voltando para um pouco antes. Mas eu pergunto, por que os preços hoje não devem cair mais de forma tão considerável assim? A gente deve acabar convivendo com outros patamares de preços e da própria inflação também. O que aconteceu, Tiago, foi que em 2020, 2021, até em questão de pandemia, né, nós tivemos uma âncora cambial, né? Se fez o ajuste através do câmbio, né? Se você lembrar, durante o período de pandemia, a pressão que houve, que o nosso câmbio saiu de 4,20, 4,15, mais ou menos, já passou da casa de 5, Sim. Né? 5 e tanto. Com isso, houve uma âncora cambial para a inflação. Aquela inflação do final de 2021, de 20 de 2021, e aí essa elevação do patamar de preços, principalmente da onde tinha presença de mercado internacional,
e isso cai muito na cesta da classe média brasileira, por exemplo, né? Se percebeu, né? Se houve essa elevação. E aí, nós agora continuamos retomando, ou seja, nós estamos perdendo a âncora inflacionária cambial, ou seja, não tem força para retroalimentar a inflação para sempre, mas os patamares também não retrocedem, né? Então, isso até faz parte até do processo global, né? Que os preços ao consumidor, de uma maneira geral, existe um problema de subida de patamar, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, nós vamos viver nos próximos anos, né, mais ou menos nesse tempo. Nós não vamos voltar mais àquele tempo de uma âncora cambial plenamente favorável, né, como houve em outros momentos. Agora, acredito que a gente vai se aproximar, talvez, da taxa de câmbio de equilíbrio para o Brasil. Né? A taxa de câmbio de equilíbrio do Brasil hoje talvez seria entre 4,30 e 4,70, alguma coisa assim. Nós não estamos tão longe de uma taxa de câmbio de equilíbrio. Uhum. Agora, Gustavo, você é um dos maiores especialistas em setor público, né? Nos gastos do setor público e como que o setor público funciona, não só no âmbito federal, mas também estados e municípios também. E a gente sabe que o setor público no Brasil, por mais que nós tenhamos evoluído nos últimos anos, sempre foi um setor público burocrático, e você falou dos gastos, né? Ou seja, o governo, entre aspas, bom é o governo que gasta. Mas a gente sabe que o Congresso Nacional também muitas vezes incentiva esses gastos. A gente viu na discussão do arcabouço fiscal, todo mundo querendo aumentar um pouco mais a fatia do próprio bolo. Eu pergunto, a máquina pública pode ser mais eficiente de que maneira? Eu acho que esse é o ponto primordial. A gente fala muito da reforma tributária para simplificar os impostos, o custo do Brasil também, que pesa muito, todo mundo ajuda a pagar esse bolo. E eu pergunto, eficiência da máquina pública, é uma máquina pública enxuta ou não necessariamente? Vamos lá. O problema de produtividade do Brasil, né, ele vem principalmente de 3 grandes custos de transação. O custo de transação tributário, então esperamos com a reforma tributária que a gente vai evoluir um pouquinho, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, né, do custo de transação próprio, né, da estrutura produtiva e do nosso setor público. O nosso setor público, institucionalmente, ele está atrasado pelo menos 30 anos em relação ao mundo. E aí existe uma situação, né, que as mudanças e as reformas que vão acontecendo se atacam todas essas questões. Nós tivemos um marco fiscal, estamos atacando a questão tributária. A gente ouve muita timidez para se falar em reforma administrativa. Né, você vê mesmo o governo liderado pelo ministro Paulo Guedes, a equipe do ministro Paulo Guedes durante o governo Bolsonaro anterior, tinha uma agenda de reforma administrativa, né? E mesmo assim tiveram dificuldades em implementar. Né? Aí você vê, aí claro, vem pandemia, então você vê em todos os governos uma dificuldade grande política de se levar à frente, seja pelo Congresso, né? Seja por pressões corporativistas, mas a grande revolução que o Brasil não começou a levar a sério, não começou a fazer em escala, apesar de que existem estudos, existe gente muito séria trabalhando nisso, mas falta um certo consenso da sociedade que precisa fazer, é uma grande reforma administrativa. E quando a gente fala em termos de setor público, a gente está falando de recursos humanos, né? Porque a área pública, principalmente, ela é formada de recursos humanos, de gente que trabalha, né? E aí nós temos que modernizar algumas coisas. A forma de ingresso, eu já falei algumas vezes até aqui com você em outras ocasiões, né? Aqueles mesmos concursos, naquele formato antigo, a pessoa entrar numa carreira e ficar a vida inteira. Será que nós temos que trocar para processos seletivos, para eventualmente você ficar em mandatos, em alguma situação? Você é contratado por 4, 5 anos, todo o sistema da ONU já faz assim, né? Boa parte das instituições internacionais faz assim, governos fazem assim. Procurar pegar outros tipos de conhecimento, flexibilizar algumas coisas. Você não pode imaginar que a pessoa vai entrar, não sei, claro, cadeias muito... Existem carreiras muito típicas de Estado, né? A gente sabe questão de judiciário, questão de diplomacia, de forças armadas, mas existem outras situações de serviço civil que as coisas mudam, né? Que são fluidas. Então, tem que se pensar em outras formas, inclusive de fazer com que a pessoa que está lá se sinta mais motivada, né, a trabalhar.